Então, essa primeira figura à direita, nós vemos o gráfico de concentração versus tempo após a administração de uma dose de ataque administrada rapidamente, como se fosse uma injeção, uma infusão bem breve. Depois, o segundo gráfico à direita, nós vemos a curva de concentração versus tempo durante uma infusão contínua. E a terceira figura à direita seria a soma das concentrações obtidas com essas duas formas de administração. Então, no início, logo após a administração, as concentrações plasmáticas são principalmente provenientes dessa dose de ataque. E à medida que o tempo passa, essa dose de ataque está sendo eliminada e as concentrações são compostas basicamente com aquela dose que é administrada pela infusão contínua. Então, nessa terceira figura à direita, abaixo, nós vemos então que há, desde o início, concentrações semelhantes. Portanto, eu ganhei tempo na minha terapêutica em obter concentrações plasmáticas eficazes desde o início do tratamento. Então, as concentrações resultantes após uma administração de uma dose de ataque em bolo seguida de uma infusão pode ser composta das equações provenientes de cada uma das formas de administração. Então, após um tempo, eu vou ter uma parte da concentração que veio da injeção em bolo e uma parte da concentração que veio da infusão contínua. Então, num determinado tempo, eu tenho uma fração da concentração que é contribuída, né, pela injeção em bolo e uma outra fração que veio da infusão contínua, e nós podemos, inclusive, calcular isso. Então, aqui nessa fórmula, na parte de baixo do slide, nós temos que a concentração num certo tempo é aquela concentração que vem da injeção em bolo na dose de ataque, essa parte da fórmula vem lá das injeções em bolo, e a segunda parte da fórmula é aquela equação que nós já vimos antes, que descreve as concentrações durante uma infusão contínua. Então aqui nós temos um exemplo. O paciente que usa teofilina com uma constante eliminação de 0,087 horas a menos 1 e volume e distribuição de 30 litros, recebeu uma dose de ataque de 400 miligramas em bolo, seguida de uma infusão contínua na taxa de 35 miligramas por hora. E a pergunta é, qual é a concentração 24 horas após o início deste tratamento? Então aqui nós estamos usando uma fórmula que tem um componente que veio lá do bolo e um componente da infusão contínua. Então, o componente do bolo é a dose do bolo, 400 miligramas, dividido pelo volume, que é 30 litros, vezes o E elevado a menos K, 0,087, vezes o tempo, 24 horas. E a parte da fórmula que nos mostra a concentração resultante da infusão contínua. Taxa de infusão K0 é 35, volume é 30 litros, o K 0,087, e aqui nós temos então também substituindo os valores na fórmula. Então, depois de 24 horas do início do tratamento, eu tenho 1,6 miligramas por litro, que é uma concentração ainda resultante da administração em bolo, e 11,7, que é resultante da administração na forma de infusão contínua, resultando numa concentração total de 13,3. Então, o que a gente está vendo é que 24 horas após o tratamento, nós temos uma pequena contribuição da injeção em bolo e uma contribuição muito maior da infusão contínua. Provavelmente, se a gente refizer esse cálculo, substituindo esse tempo por 1 ou 2 horas, a gente vai ver uma contribuição muito maior do bolo e uma contribuição pequena da infusão contínua. Se nós calcularmos para 72 horas, talvez a contribuição do bolo seja muito próxima de zero já, e quase toda a concentração venha da infusão contínua. Tá? Lembrando que eu já comentei com vocês que não é muito comum na prática clínica se usar injeções em bolo. Bom, e é um cenário que é mais comum, nós vamos explorar ele várias vezes durante as aulas futuras, são as infusões intravenosas múltiplas ou intermitentes. O que é algo intermitente? É um processo que acontece, sofre um intervalo, acontece novamente, assim por diante. Como a gente ouve a previsão do tempo e fala em chuvas intermitentes, são chuvas que vão vir e começar a se interromper várias vezes ao longo do dia. Tá? E essa é a forma mais comum de se usar muitos fármacos terapeuticamente. Então, na infusão intermitente, a concentração obtida após a primeira infusão, a gente pode pensar numa infusão contínua que tem uma duração relativamente curta.
E essa é a concentração máxima obtida, no qual esse T é a duração desta infusão. E a concentração mínima será esta máxima, vezes um fator E elevado a menos K, vezes um tempo. Tá? E nesse tempo, a gente vai discutir depois o significado desse termo de tempo aqui. Bom, aí nós vamos compor múltiplas doses, né? E aí vai ter bastante matemática envolvida, mas o resultado final é o seguinte: a concentração máxima em infusões intermitentes após N doses é a taxa de infusão, dividido por V vezes K, que também pode ser substituído por clearance, vezes esse termo grande aqui, que é o termo de acumulação após doses repetidas de infusões intermitentes. Essa forma pode parecer um pouco ameaçadora aqui, grande, mas ela está lá disponível no arquivo TXT, né, na área da lição 5, no Blackboard, que é só copiar e colar no Excel e substituir as variáveis pelos números. Então, aqui nós temos esse T pequeno, é a duração da infusão, e o tal é o intervalo de doses. Nós já vimos em outras equações, quando tem esse índice N, à medida que esse índice começa a crescer, esse número E elevado a menos N vezes K vezes tal vai se aproximar de zero, e essa parte da fórmula poderá ser simplificada. Então, a concentração máxima em estado estacionário é um pouco mais simples a equação, e está também lá naquele arquivo de bloco de notas para vocês utilizarem nos cálculos. E a concentração mínima após infusões intermitentes, em estado estacionário, será a concentração máxima vezes aquele fator de decaimento que nós já usamos outras vezes, que é o E elevado a menos K vezes T'. E esse T' é um novo termo de tempo e é importante que vocês compreendam o significado dele. Então, nós temos 3 termos de tempo nas infusões intermitentes. O termo T, Tzinho, T pequeno, é a duração da infusão. Pode ser 1 hora, meia hora, 2 horas. O tal é o intervalo entre as doses, 8, 12, 24 e assim por diante. E o T' é a diferença entre o tal e o T. Ou seja, aguarde um momento. Desculpe. Então o T' é a diferença entre tal e T. Ou, em outros termos, o T' é a diferença de tempo entre o momento em que a concentração máxima foi obtida até que nós cheguemos à concentração mínima. A concentração máxima é obtida no final da infusão. Então, usando um exemplo, se a infusão dura 1 hora, e é administrada a cada 12 horas, a concentração máxima será obtida no final da infusão no tempo 1 hora. E a concentração mínima será obtida 11 horas depois do final da infusão. Então, nesse caso, o T é 1 hora, o tal são 12 horas e o T' são 11 horas. Né? E também, né, sabendo as concentrações máximas e mínimas que nós pretendemos obter para um determinado paciente, nós podemos calcular qual é o melhor intervalo de doses para aquele indivíduo, conhecendo a sua constante de eliminação. A constante de eliminação pode ser conhecida, nós já fizemos isso em lições anteriores, de um determinado indivíduo, se eu tiver obtido concentrações do fármaco em 2 tempos diferentes. A gente conhecer essa diferença entre tempos, nós podemos calcular qual é a constante de eliminação daquele indivíduo em particular, e aí depois, sabendo os alvos de concentração máxima e mínima, calcular o intervalo de doses individualizado, apropriado para aquele paciente. Lembrando que nessa fórmula, o T é a duração da infusão.